Oi, boa noite a todos. Eu sou o professor Josimar e hoje a gente tem mais um resumo de geografia para fixar aí o aprendizado de vocês. A gente vai falar nesse resumo sobre aquela aula 1 que vocês tiveram, fazer mais um reforço com relação a coordenadas geográficas, né? E para muitos que assistiram a aula, aproveitem aí para mais um reforço. Quem não assistiu a aula do projeto Aula em Casa, aproveita aí para ter esse primeiro entendimento sobre o que é coordenada geográfica, né? Então vamos ver. As coordenadas geográficas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte e sul e leste e oeste, medidas em graus, ok? Com a combinação dessas linhas, cria-se endereços, pontos, ou seja, pontos no globo terrestre, específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa. Paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas e meridianos são as linhas imaginárias traçadas, né? Define graficamente os pontos da Terra e estabelece as latitudes e longitudes. Vamos ver aqui, ó. Vou dar uma ampliada aqui para vocês, para a gente ver o que são os paralelos. Os paralelos são as linhas imaginárias, as linhas horizontais, né? E o Equador, aqui no centro, né, é o mais famoso desse paralelo, dessa linha horizontal. É a que divide o planeta em dois hemisférios. Percebam aqui, hemisfério norte e o hemisfério sul, né? Outras linhas que são bastante conhecidas, esses são os paralelos, é acima da linha do Equador, que é o Trópico de Câncer, e abaixo da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio. Existem outras linhas conhecidas, por exemplo, aqui no norte, aqui em cima, perto do Polo Norte, tem o Círculo Polar Ártico, tá? E abaixo, aqui no Polo Sul, o Círculo Polar Antártico, né? A gente percebe, né, que a gente percebia aqui que os paralelos são eixos nos sentidos horizontais, as latitudes são em graus, a principal linha dos paralelos é a linha do Equador. E aqui do lado, né, vamos entender aqui quais são os meridianos. São as linhas verticais e o principal é o meridiano de Greenwich, né, porque foi padronizado no século XIX, né, na Inglaterra, na Europa, né, e essa linha passa em cima de uma cidade chamada Greenwich, por isso essa padronização. Esse meridiano, que é o mais importante, ele separa o planeta em dois hemisférios também, da mesma forma que a linha do Equador. Só que é o hemisfério ocidental, ou seja, o oeste, e o hemisfério oriental, que é o leste. Ok, gente? Então, meridianos são as linhas verticais que cortam o planeta no sentido norte e sul e separa o planeta em hemisfério ocidental e oriental. Já os paralelos são as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido leste-oeste, que separam o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, ok? Aqui, ó, vamos perceber aqui os meridianos, eixo no sentido vertical, longitude em grau, meridiano de Greenwich é o principal, criado na convenção no final do século XIX, separa o hemisfério, né,
leste, que são longitudes positivas, hemisfério oeste, longitude negativa. Gravem aí essa ideia aí de longitudes positivas e negativas. E esse hemisfério nos dá os fusos horários, ok? A latitude. Latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Variam entre, vamos ver aqui, 0 e 90 graus para o norte ou 0 e 90 graus para o sul, ok? Percebam aqui no desenho. Da linha do Equador, do 0 para cima, para o norte, varia de 0 a 90 graus. E da linha do Equador para o sul, varia de 0 até 90 graus, que é o ponto sul aqui, né? Totalizando 180 graus. Né? Já o meridiano, a longitude, que é a longitude, varia de 0 a 180 graus para leste ou 0 a 180 graus para oeste, totalizando 360 graus. Né? A gente percebe aqui que o globo terrestre, né, ele é esférico, dá para entender que uma volta no planeta é 180 graus para leste e outra volta aqui de 0, né, negativo, é 180 graus negativo para o oeste. Positivo, como falei agora, e negativo. Totalizando 360 graus. As coordenadas geográficas é a forma de representação cartográfica. Representa e localiza qualquer ponto da superfície terrestre. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente, no sentido leste-oeste, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente. A junção dessa linha é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas, como a gente afirmou, né, ainda há pouco. A gente percebe aqui, por exemplo, um ponto que está bem claro aqui, ó. O ponto D. O ponto D, né, no sentido, né, está localizado a 20 graus, aqui, ó, 20 graus acima de 0 grau, que é a linha do Equador. Então ele está 20 graus norte. E ao mesmo tempo, o ponto D está em 0 grau no meridiano. Então ele está bem acima do meridiano de Greenwich. Então a gente lê na coordenada geográfica que o ponto D está a 20 graus norte e 0 grau. Ok? Então 0 grau no meridiano, ele não está nem a leste e nem a oeste. Diferentemente do ponto G, que é esse ponto aqui, ó. Ele está também a 0 graus, ó. Só que no paralelo. Então, lê-se 0 grau, né, sem falar se está norte ou a sul, porque está em cima da linha do Equador, e 20 graus no sentido vertical no lado direito do meridiano de Greenwich. Então ele está a leste. Então o ponto D, 0 grau, 20 grau leste. Agora a gente vai aqui, ó, ponto G, aliás. A gente vai aqui para um outro ponto que não está a 0 graus de
nenhuma das linhas. Por exemplo, o ponto B. O ponto B, ele está num paralelo a 60 graus. Está acima da linha do Equador, ó. Acima da linha do Equador. Então, 60 graus norte, né? Na linha vertical está 40. Está no lado direito do meridiano do 0 grau, que é o meridiano de Greenwich. Então, essa medida de coordenada geográfica é 60 graus norte, 40 graus leste. Para a gente compreender um pouquinho sobre essa dinâmica local interativa, ou seja, a coordenada geográfica, né, no globo terrestre. Ok, gente? Leiam aí essa parte aí dá mais uma lida aí sobre as coordenadas geográficas. Bons estudos e até a próxima.